E aí, amigos do AlphaCast, estamos de volta aqui para mais um desses seus podcasts que já se tornou tradicional na família brasileira, né? Finalmente. Está conseguindo aí permanecer na ativa, né? Enquanto não cortarem a gente, não cancelarem, tirar nossa conta, está estamos seguindo. aqui. E hoje com um convidado mais do que especial. Ultra especial. Ultra especial. Né? Quem é? Quem? É o Júnior lá da Juju? da TF. Meu Deus do céu. Né? Ele é gente como a gente, os brinquedos dele caíram na vala, cara. Eu me identifiquei, ele falou que os brinquedos dele caíram na vala, eu me identifiquei, porque meus brinquedos também caíram na vala. Mostrando a sua idade, que você já é alguém de idade já. Não, cara, se o brinquedo do cara cai na vala, ele é dos nossos. Exatamente. O meu já caiu vários. Eu perdi muita coisa. E a maior tristeza que eu tive foi ver uma outra criança com o meu brinquedo limpo lá. Que elas meteu na vala e eu não pude nem reclamar depois. Mas enfim. Mas a gente vai deixar o nosso convidado, como sempre, se apresentar aí. Se é que alguém não conhece ele aqui em Belém, porque é uma pessoa que trabalha na mídia, tá com. Não é coronavírus. Não. Né? Mostrou a carteirinha Mostrou de a vacinação carteirinha ao chegar. E a gente tá todo dia na televisão, ao vivo, falando dos problemas da cidade. A gente vai conversar sobre isso. Mas vamos lá, se apresente pro nosso público. Olha pra lá, né? Isso. Então, muito obrigado pelo convite, tá, galera? Eu me chamo Carlos Augusto Ramos Brito Júnior. Pros meus amigos de infância é Júnior, pra minha família é Júnior. Mas pra maioria da galera é Carlos Brito, né? Que ficou aí desde a época da faculdade. Era Carlos Brito. Queria me chamar de Carlos Augusto, mas não. Faz o Carlos Brito, que é o nome de jornalista, né? Foi tu que escolheu esse nome. Nome artístico. De todos os nomes que tu tinha, porque tem nome pra caramba. Tu escolheu o Carlos. Quando eu comecei na rádio, aí um chefe, das antigas, nem tá mais nesse plano, ele disse: pega Carlos e coloca Brito, que vai dar certo. Não coloca Carlos Júnior, não coloca Carlos Augusto, é Carlos Brito. Aí foi. Olha aí. Thiago Sarano. Né? A gente tem que escolher um nome que seja, que parece que é forte, né? Tu sente a força do nome, geralmente. Tem gente que cria, né? Isso. Mas assim, no meu... Só o meu que eu digo. Diogo Silva. Silva. Tem 20 mil desses aqui, só em Belém. Mas é isso mesmo. Mas é isso, galera. Hoje estou como repórter, né? Eu sempre falo que nós estamos, né? A gente nunca nós, principalmente quando a gente fala de profissão, né? Sempre eu é uma estou fase, repórter, né? Eu estou repórter. Amanhã, não sei, né? Posso estar. Com certeza. Mas Carlos Brito, ou vulgo Júnior. O Júnior da TF. Juju. Não, mas isso é pros íntimos, a gente não é íntimo ainda. A gente não é íntimo ainda. Talvez daqui pro final do podcast, Quem sabe. Né? Então, explica como foi essa tua entrada no mundo assim, do jornalismo, dessa questão. Como foi que tu começou a se interessar por isso? Então, é uma história bem curiosa, né? Eu sempre morei na Baixada, né? Nasci e me criei na Baixada, cara. É nóis. Ponte... correr atrás de pipa, caí. Quando me tiraram, tem uma história que eu até falei, já rodou, que é a seguinte, que quando eu era molecote, a gente caía na vala e quando puxava era só saco de... Sabe aquela história? A gente via muito tamuatá, mussum, enrolava, brincava de pipa, né? Aí enrolava o bode no mato, jogava. E assim, fui nascido e criado na comunidade, então eu só via a imprensa entrando na periferia para noticiar coisas tristes, né? Muito se resume periferia como algo perigoso, algo cheio de mazelas, pessoas ruins, quando a gente sabe que não, né? Tem uma música do Rapa que fala muito isso, aquela Hey Joe, né? Sim. Que ela fala, que ela resgata muito isso, né? E ela fala que boa parte das pessoas que nascem em favelas, comunidades e tal, a maioria são... Se a gente fosse contar, se a grande mídia fosse falar, são pessoas boas, a gente falaria de arte, de sonhos, de vidas, de lutas, de desafios, mas não. Normalmente se resume. Então eu via muito a galera da imprensa entrando só pra mostrar gente morta, tráfico, coisas do tipo, né? Uma coisa meio cidade de Deus, assim. E eu sempre tive essa... Eu sempre fui muito crítico, sabe? Sempre... Tentei buscar de alguma forma justiça social. Acho que essa palavra ficou muito marcada. Perdi muitos amigos, né? Como muitos de nós que moramos e... Né, eu costumo dizer que 70% dos meus amigos da minha época de criança estão mortos. Graças a Deus eu fazia parte dos 30%. Sobreviveu. Nossa, vi de ver mesmo e a gente chorava, lamentava, tentava entender o processo, né? Por que eles escolheram, por que aquilo acontecia, enfim. E aí a mídia só chegava, os holofotes só chegavam ali onde eu morava daquela forma. E realmente a situação era bem pesada, perto de ponto de tráfico de drogas, na época eram gangues e não sei o que, blá blá blá. E aí eu só via a mídia chegando. E aquilo foi me instigando, né? Eu gosto muito de humanas. Sempre gostei de história, geografia e tal. Mas comunicação, nunca me imaginava na frente de TV, essas coisas, nada. Nunca.
Jamais. Ainda mais assim, pra quem nasce numa periferia, se ver na TV é algo muito distante, né? Poxa, você se vê você acha que é algo quase que inalcançável, inatingível. Né? Existe um abismo, assim, que a gente cria, né? A mídia, de certa forma, te afasta daquilo, enfim. Aí comecei com rádio comunitária. Tinha uma rádio comunitária lá no bairro de Canudos, na Jabatiteu, assim. Final da garagem do Arsenal. Aí uns amigos aí uns amigos... Carlos, bora lá numa rádio comunitária que na época era tida como rádio pirata, que derrubava avião, que a Polícia Federal ia e tal. Aí não, bora lá. Aí a gente fazia uns programinhas assim, só pra galera da comunidade. Um abraço pro seu João aí da taberna, não sei o que. Hoje o quilo da farinha. Era muito engraçado, cara. Aí colocavam 3 músicas, depois começa a aula. Dona Maria, do frango, não sei o que, né? Então, foi nesse sentido de comunicação que eu fui me entendendo como comunicador, como jornalista, mas ainda assim não me imaginava como um repórter de TV. Nunca. Sempre pensei em escrever, gostava muito de ler, eu escrevia... Eu cresci com essa questão da indignação, então eu escrevia muito, eu fazia muitos relatos, eu escrevia em folhas, assim, tudo que eu tinha de raiva, de angústia, eu escrevia, tinha muito, aí... Olha o que levou tudinho, eu perdi no alagamento. Todas as minhas foi. Alagava lá em casa e aí já era. Nossa, eu escrevia muito, eu tinha pastas assim. E é um retrato muito comum, geralmente no início do ano, né, em janeiro, fevereiro, março, aqui em Belém, esse período das chuvas, que alaga realmente muitos bairros aí. E tem gente que infelizmente perde tudo. Né? Perde. E às vezes a gente se acostuma, mas eu nunca me acostumei em ver as pessoas perdendo. Tipo, perdeu um guarda-roupa, quando a pessoa fala que perdeu. Eu já sei, já passei por isso, assim. Nossa, é bem... Então tu é um repórter que vai lá mostrar essas mazelas que passou por aquilo ali que tu tá mostrando. Eu acho que isso é um diferencial, porque nem todos os repórteres que vão lá... Exatamente. Eles mostram aquilo com propriedade. Tu mostra com propriedade porque tu viveu aquilo. É mais ou menos... vamos nos colocar no lugar de uma mulher, né? Quando ela sofre um assédio, um homem não sabe falar sobre assédio, porque ele não convive com essa situação, né? Mas uma mulher falar sobre essa situação, enfim, uma pessoa que tem alguma limitação, uma pessoa com deficiência, né? A gente tenta se aproximar, mas a gente não sabe o que é. Nesses casos aí, cara, quando eu entro numa comunidade, numa Vila da Barca da Vida, como eu falei pra vocês, né? Nossa, eu volto no tempo. Quando eu vou ali tateando a ponte, pisando, andando, volta no tempo. Entra numa casa de madeira, abre a porta, nossa, é uma volta, assim. É incrível. Aí a gente percebe, por exemplo, tu tava falando sobre justiça social, sobre toda a tua luta, a tua indignação. E uma outra coisa que tu falou no início também da nossa conversa foi sobre a questão de que a maioria das pessoas que são pobres são boas. E a gente faz um outro podcast também que eu até falei assim, se ser pobre fosse motivo pra se tornar... Era sobre malacos no nosso tempo. É um que a gente faz piada e tal. A gente não ia poder andar na rua, tá entendendo? Então, é até um estereótipo que a pessoa olha assim, olha, é bandido, é pobre. Então, eu não vou entrar em tal rua porque é muito perigosa, porque só mora pobres ali, quando 99,9% das pessoas que moram naquela rua são pessoas boas. Tá entendendo? Exatamente. Cara, tem um episódio que foi o seguinte, eu tinha uns 15, 14 anos, e a situação foi o seguinte, gangues, bala perdida, e uma pessoa morreu na nossa frente. Tava brincando com meus amigos na rua, não tinha saneamento, não tinha nada, um cara tava com uma garrafa de Coca-Cola atravessando, e aí uma gangue entrou na rua pra contrariar a outra. Só que nessa época ele já não era mais só pedaço de pau de pedra, era tiro. Aí, enfim, deu um tiro. Aí o cara morreu na nossa frente, ele caiu. Aí eu vi o cara caindo. E assim, nessa época a gente saiu correndo pra tudo que é lado, era gente se jogando na vala pra fugir, gente entrando na casa um do outro. Beleza, aí foi aquele desespero, aquela angústia. Quando voltamos pra rua, quem tava lá? A imprensa, com o seu holofote, com as suas câmeras. E aquilo ficou muito marcado. Foi um divisor de águas ali, foi uma abertura de uma nova fase da minha vida, onde eu pensei em comunicação. Eu disse, poxa, eles vêm aqui. Aí eu vi a repórter com o microfone, era algo bem, né? Falando, sensacionalizando aquilo, aquela história e tudo mais. Porque por trás daquele fato existe uma vida, existe uma história, que muitas vezes a gente não sabe, né? O que aquela pessoa passou. E aí muitos colegas, infelizmente, julgam. Ah, vagabundo, não sei o quê. E eu acho que não é esse o processo de se comunicar. Entendeu? Então acho que eu vejo a comunicação de uma forma totalmente diferente, né, do que às vezes
Até mesmo na emissora onde eu trabalho, eu contrario algumas coisas. Você contar uma história se baseando em pessoas que têm condições, classe média, classe alta, mas não ver a outra classe. Sim. Entendeu? Importante. Isso aí já é um diferencial, né? Vou te dar um exemplo. Saiu uma reportagem no Dia das Mães, onde a reportagem foi feita com uma mãe no centro da cidade, um nível bem... Mas por que não fizeram com a Dona Maria ali da Baixada? Aquela mulher que é mãe solo, que batalha, que às vezes está desempregada, que às vezes vai na feira vender o seu alface. Essas histórias, assim, sabe? Que eu acho que cativam bem, principalmente em comunicação. Aí eu sou meio... Então, às vezes, eu sou tido como um cara muito combativo nesse sentido e às vezes até passa como chato, né? Mas não, é a nossa visão de mundo, né? Tipo, tem muita gente que pode querer puxar pro lado de ideologia política. Eu acho que isso chega a ser uma coisa que extrapola a questão de ideologia, esquerda, direita. Chega a ser uma coisa de bom senso até. O cara, seja de direita, seja de esquerda, se ele analisar o mundo como o mundo é de verdade, ele consegue enxergar certas realidades, certos padrões que se repetem aí. Com certeza. E o jornalismo, eu levanto muito a bandeira do jornalismo humano. Eu acho que você tem que ser humano, você tem que ter personagens, você tem que saber contar histórias. Entendeu? Se uma pessoa eu fiz uma reportagem ontem, se uma pessoa foi atropelada na Mário Covas, um ciclista, eu vi. Vamos entender o processo do ciclista, de onde ele estava vindo, para onde ele estava indo, quem era, porque ele tem nome, não era só um corpo, não era só um ciclista, era o seu Pedro Nanana, de 65 anos. E eu te juro que eu imaginei o meu pai naquela situação. Seu Pedro carregando um vaso sanitário, foi atravessar Mário Covas e a moto veio e bateu no seu Pedro. Ele estava carregando um vaso sanitário na bicicleta de carga dele e no processo foi atropelado ali. E o vaso sanitário ainda estava lá quebrado. Tava lá o vaso quebrado. E o seu Pedro morreu, como outros ciclistas morreram, por conta de uma falta de estrutura, não tem ciclofaixa, enfim, tem todo, sabe? Então a gente conta a história, mas tem que saber quem é... Valorizar os personagens, humanizar, que a gente chama. Importantíssimo. E deixa eu te perguntar, e como é que foi essa questão? Tu passou pela faculdade, fez a universidade? Foi, então, eu tava muito dividido na época. Cara, eu queria fazer história, geografia. Não, que bom que tu não fez biologia, educação física, medicina, coisas que não tinha nada a ver, assim. Nada a ver. Aí eu fiz, aí na época eu fiz foi no primeiro ano do ProUni, né? Cara, 800 conto, 900 conto a faculdade particular de jornalismo. Não tinha condições, meus pais, coitados. E aí eu entrei, né? Mergulhei ali no ProUni, aí apareceram 3 opções. Odonto, jornalismo e eu acho que era nutrição. Aí escolhe, qual é que tu queres fazer? Aí eu odonto não, fiquei em lugar fechado, eu acho que a rotina e tal, é uma coisa muito... Nutrição também vai... Não, bora... Comunicação social, jornalismo, bora... me jogar aí. Pronto, aí escolhi, passei por estágios em rádio, sou cria de rádio, né? Sou cria de rádio e eu sou apaixonado por rádio, cara. Apaixonado mesmo. Acho um universo assim bem que te estimula muitas coisas, sabe? Você fala com as pessoas te ouvem e elas te veem mentalmente, né? E você cativa só de falar, você emociona por aqui pela voz. Eu acho lindo. E aí, cara, TV, nunca imaginei. Eu fui empurrado. Assim, várias oportunidades, várias possibilidades me fizeram chegar em TV. Não imaginava, eu era super acanhado, não gostava de apresentar trabalhos, mano. Em grupo, seminário, assim, tipo, ver os meus colegas de turma não gostavam. Eu era o cara que escrevia, fazia o PowerPoint. Na época tinha um disquete, não era? Pra não aparecer, então... E a galera já sabia, não, deixa que o Carlos escreve, deixa que o Carlos faz a capa, sei lá. Mas... Aí aparecer foi todo um processo. Então tu é formado em jornalismo mesmo? Sou. Tem a questão de comunicação social, jornalismo. Tem publicidade. Para ser jornalista hoje em dia não se exigir mais diploma. O que tu acha disso? Porque o jornalismo tem, principalmente antigamente, é uma galera que fazia rádio, que depois migrou pra televisão, que são figuras conhecidas aqui de Belém, que não são jornalistas, que apresentavam jornais, faziam matérias e tudo mais, e trabalhavam como jornalistas. Eu tô com uma pendência, né? Vou ser sincero com vocês, tô com uma pendência no meu curso, que eu tenho que pegar meu diploma. Olha aí! Vou ser sincero, não, mas... Então, se a pendência do diploma, tu teoricamente não seria jornalista. Eu tô com uma pendência que eu tenho que pegar o diploma, inclusive no final desse ano é meu objetivo, mas assim, cara, eu acho que você tem que ter responsabilidade. E eu acho que ter o diploma, ter o conhecimento, ter a parte técnica, ela te dá ferramentas para isso. Para que você seja um profissional ético, tá? Para que você não seja um profissional raso,
Porque muita gente acha que comunicação é isso, chegar aqui com o microfone, sair falando asneiras, invadindo espaços que não são seus, que você muitas vezes não conhece, sendo preconceituoso, discriminando, sabe? Então, acho que não. Comunicação é responsabilidade. Assim como você se forma em medicina, que você tem que ter a técnica, que você tem que ter o conhecimento, assim como você se forma em nutrição, assim como você se forma enfim, em várias outras profissões. Eu acho que sim, o jornalista, ele tem que ter o diploma, porque ele te dá conteúdo, cara. Ele te dá responsabilidade. Eu acho que às vezes alguns colegas extrapolam, e se você no final for ver, não tem diploma, não tem conhecimento, não tem academia, entendeu? Mas como é ser jornalista, trabalhar com televisão, com rádio, com notícias em si, num mundo como o de hoje, onde a internet permitiu que cada pessoa possa abrir uma câmera. A gente mesmo aqui, a gente faz isso. Cada pessoa pode abrir uma câmera no seu quarto, na sua casa, e se torna um comunicador. E muitas vezes consegue alcançar mais pessoas, mais público do que um telejornal que passa meio-dia. Concordo. Eu acho que o processo é de adaptação, por isso que a gente interage muito. Por exemplo, as pessoas fazem flagrantes e flagrantes. A porta de um ônibus caindo, às vezes não tem condições da equipe sair lá da redação para fazer a imagem. Não, mas as pessoas fazem e gravam. Olha, eu tô aqui, não sei... Ônibus lotado, situação de trânsito, agressões, cara... Lembram, agora agrediram uma pessoa em situação de rua lá na... Sim. Né? Aí filmaram, enfim, várias e várias situações que só as câmeras do celular. Cara, eu acho que a adaptação é entender o processo. Eu acho que não adianta você dizer, não, isso não é jornalismo, isso não faz... Não, pelo contrário, você pega e agrega, entendeu? Dizem assim que a TV está com os dias contados, assim como já disseram que a rádio, né, o rádio estava com os dias contados. E não, na verdade foi se adaptando, né? E você vê podcasts, né, em várias plataformas, você vê a rádio sendo digitalizada cada vez mais. Enfim, eu acho que as coisas elas vão se adaptando. Assim como a gente tinha fita cassete, fita VHS, disco, DVD, as coisas não foram se adaptando, eu acho que é... E aí tu já me respondeu uma pergunta que eu ia te fazer, que eu sou professor de então história. Não faz a pergunta se tu... Não, mas calma, que eu ainda vou inserir numa outra pergunta. Relaxa aí. Oh, meu Deus. Ele é apressado assim mesmo, né? Seguinte, a gente tá falando justamente alguns conteúdos acerca de Segunda Guerra Mundial, esse período, falando do Goebbels, principalmente, né, um líder da propaganda nazista, etc. E falando desse poder da comunicação, como ele consegue, inclusive, até controlar as massas. Nós trabalhamos também, e fizeram a pergunta, olha, o rádio hoje, né, ainda é relevante? E aí tu já respondeu. Claro. O podcast é um exemplo clássico disso, né? O rádio migrou pra internet. Está migrando e a ideia que fique. Tanto que alguns anos atrás a gente tinha uma máxima que era, olha, o livro vai desaparecer, agora vai ser tudo Kindle, vai ser tudo digital. Nada disso. O que a gente vê é o pessoal migrando e ficando nos livros, né? Tem o fetiche do cheiro e etc. Exatamente. Né? Então tem coisas que realmente ficam e tem aquele carisma da pessoa. Mas assim, o que eu ia te perguntar, já fugindo disso, é o seguinte, eu vejo que tu faz muita reportagem na rua e anda muito de ônibus, né? Anda muito de ônibus. Então fica aquela... Eu já até vi em outro podcast aí, né? Famoso aqui. Que, poxa, mas Carlos Brito andando de ônibus? Por que não tá de carro, de limousine, de Audi, né? Porque o carro é caro, né? De carrão aí, né? Ele não é repórter rico. Já te falar. Né? E tem aquela mentalidade. Né? Ele usa coletivo, né? Usa o Sacramento da Nazaré. Demais. Cara, é porque assim, a galera glamoriza muito, né, a profissão, as pessoas têm aquela visão de que o fato de você estar na frente de uma câmera é porque você está... É famoso, né? Meu irmão, se vocês soubessem, cara, comunicador no nosso país, ele é muito desvalorizado. Jornalista, então, a galera sabe, a galera que tá vendo, publicitários, enfim, são poucos e poucos que realmente, mas assim, em sua maioria, e é uma luta da categoria, né, valorização. Então, cara, e assim, andar de ônibus, vamos lá. Tá caro, né? Até andar de ônibus tá caro. Até andar de ônibus tá caro. A porta cai, um calor exatamente. Do inferno. Não, eu acho que é mais essa questão. A galera te cria um altar e coloca. E a galera que vai te moldando. Quando na verdade não, você é
tão pé no chão quanto aquelas pessoas. Você anda, você pedala, você vai no ver o peso, você compra fiado, Faz tudo que todo mundo faz. Olha aí, pega o busão, exatamente. faz o, sei lá, pede emprestado, às vezes não tem. Cara, eu acho que é isso. Toma um açaí. Mas a bonitinho. questão da realidade do comunicador, do jornalista no país, ela é muito difícil. Ela, independente de ser de rádio, de TV, de internet, é porque TV, pelo fato de aparecer, tem aquela questão da vaidade, do glamour, as pessoas pensam, mas isso... Negativo, O cara. pessoal pensa que todo jornalista é o William Bonner da vida. Não, Na cara, casa o William dos milhões Bonner, aí. exatamente. Na casa dos milhões. Não, mas É. é ralação mesmo. E assim, é uma briga, inclusive, do próprio sindicato dos jornalistas, né, com as empresas, Isso é né, importante falar. essa questão E a maioria dos jornalistas que eu conheço, eles têm 2 empregos. Exatamente. Pra poder ter uma renda um pouco melhor. Nossa, sério? Parece professor, então, que tem 3, Mas exatamente. Todos lisos, mano. Muito. Olha aí, eu tô importante essa nesse mensagem. grupo aí. Olha aí, ó. Tá todo mundo Tá junto. todo mundo junto, tá todo mundo lascado. Mas eu já vi isso de estar no ônibus aí. Aí as pessoas ficam olhando com vergonha. Mas é um repórter. Mas você tá pegando ônibus. Tá pensando. Tá proibido, né? Ainda tô de ônibus, ainda tá. De vez em quando eu dou umas pedaladas pra de dar uma. bike mesmo. De bike. Não, mas eu acho que é mais isso, a galera que cria a imagem, né? Uhum. Do jornalista como artista, mas ele não é. E já Entendeu? teve alguma reportagem que tu fez, ou que tu cobriu nesse caso, que te marcou assim, agora não. Tu ficou em choque, tu ficou, meu Deus Sim. do céu. Tua vida, isso tu leva por todo o resto da tua vida. A gente tava no Uber, eu e a Gabi, e a gente vinha comentando. É engraçado, assim, cara, a memória do jornalista, principalmente do repórter, em cada lugar que ele passa de uma cidade, ele lembra de um fato. Eu, por exemplo, cara, eu me apego muito. Às vezes eu passo... Acabei de passar ali no São Joaquim, me lembrei de um fato muito triste. Um fato muito triste que foi olha só a situação. Um motorista de aplicativo foi assassinado. Bem aqui. Eu fiz essa reportagem de manhã cedo. Cara, foi uma das imagens mais tristes que eu vi na minha vida. E a gente vê muita coisa, gente. A gente vê muita coisa. E nesse período de pandemia, nesse processo, a gente viu muita coisa. Então, cada lugar é uma lembrança. Uma boa, outras nem tanto. Como nesse caso que eu passei aqui no canal São Joaquim, lembrei dessa pessoa. Aí passei mais ali, lembrei de outras. Mas já, cara, quando tem situações relacionadas à criança, sabe? Criança, sei lá, idosos, qualquer tipo de injustiça nesse sentido, onde as pessoas tiram a vida da outra, cara, é algo assim que já me fez chorar várias vezes em casa, longe daquele processo ali profissional, mas já cheguei em casa e na pandemia foi todo um processo, assim, bem pesado. Eu trabalho com multimídia, então eu pego esse material bruto. O bruto e vai ter que Entendeu? colocar. Chega material bruto de tudo que tu possa imaginar. Tu pode ter uma noção. E logo no começo foi bem difícil pra eu conseguir me adaptar a isso, entendeu? Tu não chega assim a quase perder a fé na humanidade e fala assim, cara, o homem é mau e ponto. Já quase todo dia eu reflito sobre isso. Quase todo dia. Você não entende a que ponto o homem pode chegar, sabe? De matar uma criança, de enterrar a esposa. Mano, tem coisas assim que tu fica perplexo. O jornalismo, você vê aquelas coisas praticamente todos os dias, mas eu não me conformo. Eu não... Tem colegas que são, né... Frios. Tem um grau de frieza, assim, que, é admirável, mas eu não consigo. Cara, nessa pandemia, vamos lá, as pessoas... A primeira imagem que a gente fica impactado, todo mundo com falta de ar procurando SUS, procurando UPA, procurando as pessoas morrendo. Beleza, primeira coisa, aí vieram as mortes. Nas mortes, fazendo covas em terrenos novos para colocar seres humanos ali, meu amigo. Várias covas, é algo que eu nunca vou esquecer na minha vida. Outra, exumação. Retiravam corpos para colocar novos. E a gente viu todo o processo. Outro que foi pior, o sistema funerário entrou em colapso. Nós fomos encaminhados para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Essa foi a pior, foi uma das piores. Dentro do centro do CPC, na época que estava o auge, na primeira onda da pandemia, eles colocaram, sabe o quê?
aquelas câmaras enormes, containers, né, com câmaras frigoríficas, onde eles colocavam os corpos lá. Parece carne de boi. Até aí vai, né? Porque tinha muita gente e tudo mais. Só que é o seguinte, não tava mais dando... Não cabia mais. Não cabia mais. E os corpos estavam sendo armazenados fora. Então, assim, a gente tá falando... É algo que vai ficar um pouco pesado, mas a gente vai ter que sair dessa conversa quanto antes. Então, assim, quando se coloca um corpo fora, meu amigo, ele passa por todo um processo. Chuva, sol, se decompõe muito rápido. E nós chegamos lá, eu lembro nesse dia que a gente furou meio que um bloqueio para mostrar essa realidade. Então, a gente viu vários corpos, cara, era essa imagem, era imagem de filme de Segunda Guerra, vários corpos amontoados, sacos pretos, pés para fora, mãos, pessoas inchadas, e o rapaz que identificava os corpos, ele estava caminhando com dificuldade, procurando os corpos, cara, assim, entrou em rede nacional, a gente teve que ter todo um cuidado, porque a gente tá falando da dignidade de uma pessoa, tem que ter muita ética, tem que ter responsabilidade, não pode mostrar corpos, assim. São vidas que foram perdidas, são histórias, é o que eu falo, são amores, né, de outras pessoas, São pais, são mães, são filhos, enfim. Então tem que ter muito respeito. E foi um processo, eu fiquei ali uns 3 dias, assim, que eu ficava olhando pro nada e pensando muita coisa, olhando pro nada, assim, sabe? Impactado com essa... A pandemia foi um processo muito difícil pra mim. Eu lembro que a gente teve que ter acompanhamento psicológico, a psicóloga conversava comigo, eu chorava muito, assim, muito. E era, como é que fala? E olha que era vídeo por videoconferência. Vídeo chamada. Chamada. Mano, e eu choro. Imagina se eu estivesse na frente da psicóloga. Ela falava, Carlos, tu tá funcionando como uma esponja. Tá absorvendo tudo. E a pandemia... E eu chorava. E teve colega com ansiedade. Enfim, a ansiedade foi principal pra muita gente, né? E é interessante porque todos os nossos convidados que estão aqui, né, relatam que justamente a pandemia foi esse evento, né? Esse clímax infeliz aí da vida de todo mundo. Então afetou em todas as esferas, de todas as profissões que tu imagina, né? Até o estudante, né? Exatamente. Que tá aí ralando ali no ensino fundamental, no ensino médio, também foi afetado diretamente com a pandemia. Olha, eu acho assim que tu tens o teu processo na pandemia, tu tem a tua história, tu tem a tua sobrecarga, o teu peso, as tuas perdas, tu também, ela, entendeu? Acho que cada um tem. Mano, se a gente não refletir diante desse processo, se a gente não sair um ser humano melhor, meu amigo. Não adiantou de agora nada. O jornalismo te mostra que não, tem pessoas que entraram e saíram da mesma forma e outras saíram piores. Né? É bem difícil ser humano, cara. E bem Carlos difícil. Brito, a gente falou dessas reportagens que te impactaram, mas tem alguma coisa que tu gostaria de cobrir enquanto jornalista? Eu queria participar de uma Copa do Mundo. Eu queria cobrir, sei lá, uma posse presidencial, alguma coisa assim que tu gostaria? Eu sempre gostei de fazer muitas coisas relacionadas a esporte e natureza. Eu já cobri uma vez e queria voltar a cobrir a Pororoca, que eu acho um fenômeno incrível. Saiu de São Domingos, daquela região ali do Nordeste, né? Por conta de situações de natureza mesmo. Agora tá ali para a banda do Marajó, Chaves, Amapá, tá chegando para ali. Enfim, é questão natural. Tenho muita vontade de voltar a fazer isso. Tenho muita vontade de retornar a fazer reportagens com comunidades indígenas. Eu acho maravilhoso, assim. Você tem um contato, eu já fiz, né? Já tive oportunidade, mas, enfim, pandemia e tudo mais, tenho muita vontade de voltar a fazer. Agora, deixa eu ver outra. Cara, essas pautas, assim, bem malucas, tipo, o cara vai se jogar de paraquedas. Então eu vou. Eu tenho de pular de paraquedas. Bora fazer uma reportagem no fundo do mar pra ver um navio que naufragou da Segunda Guerra. Vamos ver lá. Eu tenho muita vontade de desbravar, assim. Sério. Vamos fazer uma expedição. A gente vai entrar numa caverna onde. Eu acho isso sensacional. Tenho vontade disso. Assim. É quase uma Glória Maria. Né? Cuidado pra te ir na Jamaica. Lá. Essas questões de conhecer povos, sabe? Povos isolados. Assim, você vai em determinado lugar, ver uma cultura diferente, uma forma de viver. Eu acho isso sensacional. Deixa eu só tirar uma dúvida rapidinho. E no caso desse tipo de reportagem, tipo a Glória Maria, eu vou lá pro Nepal fazer uma reportagem lá. Isso é tudo bancado pela emissora, tem patrocínio. Tem todo um processo, com certeza. É muita grana, né, que rola. Veio aí hospedagem diária, locações de equipamentos, é patrocínio, com certeza. Porque não vai só apresentador, né, o repórter. Toda uma equipe ali. E é isso que é engraçado, a galera vê o repórter,
a apresentadora, a repórter, e a fama vem toda pra eles, os créditos, né? Mas vocês não imaginam a quantidade de profissionais, né? É operador de áudio, é editor multimídia, é o produtor, é o chefe de redação, é tudo. Então, assim, quando as pessoas vão fazer visitas lá na emissora, né? Aí eu mostro, digo, olha, gente, vocês viram só quantos profissionais tem aqui? E quem leva os créditos é a repórter, é o repórter. Mas não, olha só. É uma equipe imensa. Entendeu? É uma nave conduzida por várias pessoas, onde um ganha destaque, que é quem fica na frente da TV, né? Uma enterprise. Né? Ganhar destaque não significa ganhar dinheiro. Tá? Não Jornalista. tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ser jornalista eu considero uma coisa complexa no sentido de como é que tu consegue se manter isento e não tentar empurrar a história pro teu lado de pensamento, entendeu? Tipo assim, tu tem que mostrar o que tá acontecendo ali, mas tu tem certas opiniões e tu não pode, pelo menos não deveria, colocar as tuas opiniões diante dos fatos, porque fatos são fatos. Eu acho que só quem tem isenção, cara, de verdade, meu pensamento é assim, só quem tem isenção é robô. São máquinas. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, a gente carrega nossos valores. Eu carrego as minhas vivências, os meus valores, o que eu acredito que é e o que não é, entendeu? Tipo, eu falei da minha história na periferia e tal. Então eu tenho, né, querendo ou não, os meus pensamentos. Eu me indigno de uma forma diferente, às vezes, de outras pessoas que nunca viveram isso, entendeu? Então eu acho que esse lance de isenção e imparcialidade, elas não existem, tá? Mas não é todo jornalista que... Opa, aí que eu vou contigo. O que você tem é bom senso. E o jornalista, ele precisa ter bom senso. Ele tem que se aproximar de algo relacionado à imparcialidade. Só que ele não é imparcial. Você tem as suas angústias, você tem... Só que ali na frente das câmeras você tem que ser profissional, tá? Então eu vou te falar. Vou te dar um exemplo. Da Mário Covas, quando eu falei do ciclista que morreu. Quando eu tô na frente, e às vezes algumas pessoas até me chamam na rua e falam, olha, tu consegue colocar as ideias, tu consegue pontuar e ter uma opinião de uma forma que não é aquela forma agressiva, mas tu coloca. Então é mais ou menos assim. Eu sou ciclista, tá? Então vamos lá. Aí, cara, morreu um ciclista por falta de estrutura, de ciclofaixa, eu fiquei indignado. E aí eu vou pra frente das câmeras e noticio. Olha, ontem um senhor de 65 anos morreu aqui, dou a notícia. E ao mesmo tempo eu cobro. Eu digo assim, olha, infelizmente a gente tem visto muitas pessoas perderem a vida por conta da inércia do poder público, da falta realmente de políticas eficazes aqui. E é inadmissível. Aí vem a pergunta. Então o jornalista ele tem que se fazer refletir. Aí até quando a gente vai noticiar isso aqui? Até quando a gente vai ver pessoas como o seu Pedro morrerem, né? Aí já relembro outro fato. Olha, semana retrasada, um motociclista morreu porque foi desviado de um buraco e não sei o que. Tu estás entendendo? Então eu coloco a minha indignação, mas tu tem que ser polido, tem que saber usar as palavras. Entendeu? Tu não pode chamar um palavrão, tu não pode apontar o dedo pra dizer é culpa tua. Não, tu tem que saber manusear, tu tem que ter uma habilidade. E eu acho que é aí que é uma questão de inteligência e bom senso, né? E responsabilidade. Então eu acho que esse lance de parcialidade, de isenção, várias e várias vezes eu já realmente na frente das câmeras eu tive que me segurar. Respirar. Contar até 10. Mas assim, tem situações e situações. Tem linhas editoriais e linhas editoriais. Alguns não, colocam suas opiniões, suas fraquezas. Tem um profissional que é pago ali pra opinar. Aí esse opina. Aí tem um profissional que é pago ali pra trazer a informação, noticiar. Tu tem que entender que a tua opinião... Tu tem que entender que tu és jornalista e tu repassa uma informação. Tu repassa fatos. Tu tem provas, tu tem fatos. Entendeu? Tu tem que ser objetivo, tá? A questão da subjetividade, que é o que a gente pensa, que é que tá... Tu tem que te colocar no lugar do outro. A questão da empatia. Poxa, se eu falar isso, pode pegar mal, porque muitas pessoas podem, né? Vão se sentir ofendidas. Então, cara, tu tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com as palavras, com a forma como você usa. Porque às vezes o que
no meu caso, pode ser brincadeira, para outra pessoa é uma ofensa. Tá? Então tu tem que ser muito polido com relação a isso. Mas sim, cara, dá pra te colocar, pingar algumas opiniões no teu texto mesmo, entendeu? Ser crítico. E aí? Até quando as pessoas vão morrer? Pois é. Sabe? É uma opinião, é uma pergunta, é uma crítica e também é uma opinião. Até porque tu Entendeu? também é cidadão Exatamente. e estão cobrando seus direitos ali. Mas eu, assim, como eu te falei, eu acredito que isenção e parcialidade só roubou mesmo. Olha aí, perfeito. É o corajoso. Não, é certo. Se todo jornalista chegasse e falasse de forma clara, que precisava dizer, ótimo. Entendeu? Agora, o que acontece é que muito jornalista e jornais se vendem como imparciais. E o que tu falou aí é a mais pura verdade. Só um robô mesmo pra... Nós não somos donos da verdade, não existe dono da verdade, então tu tem que entender. Somos seres humanos repassando informações para outros seres humanos. Seres humanos comunicando fatos para outros seres humanos. Então tu tem que entender esse processo. Não somos donos da verdade. Não é o Carlos que é o super-herói, o Superman, o cara que... Não existe isso. Nós informamos, entendeu? Opiniões entram... Sim, mas com cautela, com responsabilidade, com bom senso, com respeito. Entendeu? E, Carlos, deixa eu te perguntar, né? Que, assim, eu tenho interesse muito pela questão da profissão, né? Então, minhas perguntas são mais voltadas nesse sentido. O Thiago vai pro caráter mais filosófico, né? E realmente... Mas né, é bom. É excelente, né? Tem uma ótima discussão em cima disso. Deixa eu te perguntar, já teve alguma reportagem que foi complicada de fazer no seguinte sentido? Porque a gente vê muito... Pera aí, rapidinho. Faltando água aqui? Não, tá bom. Tá bom? Senão a gente põe mais aí. Gostei desse copo. Olha aí, ó. São nossos patrocinadores. Patrocinadores aí conseguindo aí pra gente. Tá. Aí a pergunta que eu tenho é o seguinte: já teve algum tipo de reportagem que tu fez que foi difícil? Porque tem muita gente que vai fazer reportagem na rua, sei lá, no Vero Peso, e o pessoal tá passando e fica fazendo graça lá atrás e quer se meter no meio da reportagem, ou fala um palavrão, esse tipo de coisa. Já, cara, eu acho que todas as vezes que eu fui cobrir pautas relacionadas a carnaval, que o povo, tem muita gente que tá bêbado, rapaz. Olha, é a história de time de futebol, quando você vai pro meio da galera, tudo pode acontecer, que a galera até vai pra frente a galera vai pra frente do repórter, e essa situação de carnaval. Mas tem uma coisa muito difícil, que as mulheres, as colegas, repórteres, sofrem muito. Assédio. O pessoal passa a mão mesmo. É todo tipo de desrespeito, até no sentido de não deixarem elas... Pô, você tá comunicando, você tá com o microfone, você tá... E o cara faz questão de atrapalhar, de assediar, de mexer, de tirar concentração. Diferente se fosse um homem ou se é um homem, entendeu? A gente tá no momento, por exemplo, agora, entrando no período eleitoral, onde os ânimos estão... aflorados, os nervos, enfim. E assim, muitas colegas sofrem nas ruas de uma forma diferente do que nós sofremos, né? Elas são assediadas, gritam, falam, xingam. Eu já ouvi relatos. A gente ouve também na rua e a gente tem que ter uma paciência, nossa, muito grande. Uma concentração muito grande. Mas assim, é totalmente diferente. Então, tu me perguntar isso, eu vou falar, mas se tu perguntar pra uma mulher, ela vai te responder totalmente diferente. Vai dizer, olha, é difícil fazer isso, é difícil aquilo. Mas ao vivo, cara, é sempre complicado. Tudo pode acontecer. Uma manga pode cair na tua cabeça, um cachorro pode fazer xixi. E tu tem medo de virar meme? Não, já virei, mano. Ih, rapaz. Várias vezes, não tem. Na verdade, meme é uma coisa engraçada. Dependendo da repercussão, né, cara? Às vezes pode ser negativa, de como você reage e do que você fala. Então. Que deselegante. Que deselegante. Viu? Eu acho interessante quando o cara vira meme assim, dentro de um jornal. Tem alguém ali pronto pra gravar aquilo? Ou é alguém na televisão que vaza aquele meme de dentro da televisão? Como assim? Porque uma reportagem ali, ao vivo, aí acontece uma coisa que o cara vira meme. Quem é que tava gravando aquilo pra jogar na internet? Ou é o abençoado que fica... que não tem nada a ver com TV, que tá assistindo, que grava no celular e vai... Parece que tem gente que fica lá. Porque tem uns memes que é tipo assim, do celular na televisão. Isso. Parece que o cara adivinhou que ia acontecer a besteira. Não, tem gente que grava às vezes todo o jornal e depois pegam... Ó, teve uma história triste agora com uma repórter de Brasília que ela tava ao vivo e o cara jogou um tomate nela. Ulha. Jogou um tomate, pegou aqui e a menina desconcentrou e saiu
Saiu do... vocês podem Caramba. sair. Acontece de tudo, cara. Esse lance de meme aí Perigoso, né? é perigoso, dependendo da situação. Às vezes a reação do repórter diante de um fato não é a... Né, sei lá, às vezes vem um cachorro, alguma coisa aí. Tem gente que, por exemplo, não gosta de cachorro, aí tem uma reação Aham. E aí vai pegar, vai ser que vai cancelado. bater no bichinho. Vai ser Tem cancelado. outros não que pegam o bichinho e vão abraçar, olha, não sei o quê. Então depende, Uhum. assim, mas eu já tive umas... teve- Já entrei em umas pegadinhas aí. Cara, eu sou muito espontâneo, sabe? Eu não... Tu se sai. Se alguém, ó, vou te falar, às vezes a gente tá aqui concentrado falando de um assunto sério, vem uma pessoa que não tem noção que você está ao vivo, né? Que passa assim, te dá bom dia, ou então pega aqui no. Aí eu falo, eu já aconteceu várias vezes no Bom Dia Parar, é porque passa cedo, a galera ainda tá dormindo. Aí tem gente que bate aqui. Tem gente que bate aqui, oi, bom dia. Aí eu, oi, bom dia, tudo bom? Deixa eu só terminar aqui ao vivo. Aí isso tudo ao vivo, tá bom? Aí a pessoa, tá. Pronto, aí, olha, pois é, não sei o que. Ir lá no SESI. Então, é tu agir naturalmente, ser espontâneo. Isso aí, né? Eu acho que é isso, ser espontâneo. Mas eu acho que de futebol talvez seja pior, porque ali o pessoal é meio perigoso de torcida organizada. E eu às acho que é vezes. por isso que tu é Tuna. Por causa de quê? Porque tu vai cobrir Remo e Paysandu ali, tu não é ninguém. Se te jogarem na área do Remo, se te jogarem na área do Paysandu, tu escolheu ser Tuna. Tem ele é um neutro, negócio né? Ele de... pode transitar. Não, mas o lance da Tuna é diferente. O lance da Tu Tuna é é diferente. tunense mesmo. É tunense, cara? Tunante. 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 Tu é Um abraço, tunante um abraço pra Tunante. nação. Você Luz aí, os milhões e milhões de Milhões. torcedores em Tem todo torcedor o Pará, no mundo, Brasil e no mundo, claro. Existe. E muitos, e como. Mas o pessoal tá meio escondido. Exatamente. Não, a Tuna tá crescendo, a Tuna, velho. Porque Vai aqui voltar pra com gente tudo. no podcast só existe realmente 2 times, que é o Remo e a Tuna, né? Aqui no Pará, que realmente tem essa tradição. A gente não considera o Paysandu. não tem outros aí, infelizmente a gente não Eu considera. acho engraçado essa paixão do paraense, né? Leva num nível assim que, cara, é uma muita paixão encarnação. que você tem que ter. Cara, você tem que ter um controle, um limite. E quando se fala em jornalismo, o negócio fica bem... Tem gente que, porque a TV que tu trabalha favorece um determinado time. Não, porque é o outro time. E às vezes a galera não entende que é um profissional que tá ali, que nananã. Mas onde tu trabalha favorece mais o pessoal lá argentino, né? Da cor. Não acho, não. Não acha que não? Não. A maioria torce pra... Não. Pra Tuna. Já respondeu aí, olha só. Não, mas eu não tenho dessa de ter... Não, visto a minha camisa da Tuna, eu vou pro estádio, grito Mas o gol. que jogo! Se for Tuna contra o Remo, contra o Paysandu, eu não tô nem assistir os vendo. jogos da Ora, Tuna. não. Quanto é que é o ingresso do Não jogo é da pão. Tuna? Cara, olha, tava 40, tem de 30 a 40. Sério? 40 conto pra assistir a dia tudo. E, tipo assim, o Paraense parece que não tem muito o que amar, né? Porque tanto o Remo, quanto o Paysandu, quanto o Tuna são times que... Olha, eu sou remista. Vou morrer remista, mas são times que atualmente, há muito tempo, não vem dando tanto. Torcedor paraense sofre, né, cara? Essa que é a verdade, né? É Aí verdade. o Paysandu vem encarnar no remista. Cara, vocês é tudo assim, mesmo caldo. É muito engraçado isso, cara. Muito engraçado, nossa. Parece que não- Agora, em termos de jornalismo e esportes, por exemplo, eu tenho uma crítica. Eu sou um cara crítico. Eu acho que a gente exagera muito essa supervalorização do futebol. Perfeito. A gente tem tantos e tantos esportes que podem ser explorados, valorizados, Incentivados, né? incentivados, que merecem esse holofote. Tanta gente com projeto social bacana, sabe? E às vezes a gente supervaloriza o futebol. É todo dia Remo, é todo dia Paysandu, ou é treino Paysandu, é treino... E eu acho que, Poderia ter mais, né? cara, vamos falar de... Né, vamos contar histórias, aquela situação de humanizar. Vamos contar histórias de pessoas, de atletas, de gente... De gente que tá precisando de uma ajuda, do cara que tá lá embaixo, do professor que tem 60 anos, que tá ensinando o moleque a treinar boxe, da menina que tá... Sabe, eu acho que são histórias que a gente precisa valorizar mais. O jornalismo, eu acho que ele peca muito, mas é muito a questão do comercial, né, do apelo, da audiência, e, enfim, é outra... Tudo assim. É outro... Tem que se sustentar de alguma forma, né? Então, Às vezes o que dá audiência não é a questão de mostrar futebol amador e tal, é o Paysandu e o Remo. Isso. Então eu sou meio que crítico com relação a isso. Isso é uma crítica nossa também, porque, tipo, eu, por exemplo, fazia karatê. E a coisa mais rara é tu ver um torneio de karatê sendo coberto ali. Quando tu vê uma coisa, Matida, etc. Só grupos grandes Exatamente. realmente ali.
Então, o pessoal do vôlei, o pessoal do basquete, às vezes tem uma reportagem ou outra, mas geralmente só Remo e Paysandu, é só futebol, futebol, futebol. Aí onde tu vê, na internet, nas redes sociais, a galera fazendo vídeo, porque a grande mídia não tem esse interesse, né? Não tem, é algo comercializado que precisa... E eu acho que eu sou um pouco crítico com relação a isso. De vez em quando eu posto no Twitter algumas coisas que algumas pessoas pensam que são pra elas, quando na verdade não são. É a minha forma de me expressar. Eu penso dessa forma e... Não, mas no Twitter, sai de lá, cara. É um ambiente meio... O Twitter é pesado, cara. Mas continuando aqui falando sobre jornalismo, né? Eu vi que tu tava com a Célia Pinho. A Célia é maravilha, cara. Inclusive, Célia Pinho. Queremos você aqui. Queremos você aqui, querido. Ela vem, Célia Pinho, Será? cara. Tamo chamando, maravilhosa. Estamos chamando em contato. Célia é minha amiga, cara. E aí, eu até falei com outro rapaz que veio aqui trabalhar com comunicação também, que existe jornalismo e existe a Célia Pinho. Né? Porque ela quebrou... Os paradigmas. Hoje em dia, fazer o que ela faz, de boa. Uhum. Mas ela já fazia isso nos anos 90. É. Entendeu? E eu acredito que hoje em dia ainda é cobrado o jornalista ser polido, falar de forma Entendi. a postura culta e tudo mais. Imagina nos anos 90. Então, ela já fazia aquilo lá. Entendeu? E até por isso eu acho que ela conseguiu se destacar de uma forma que levou ela até pra fora de Belém. Naquela época era tido como o antijornalismo, né? Era remar ao contrário. Mas eu acho que, cara, a Célia, ela é maravilhosa porque ela é humana e espontânea. E ela sabe Não o é que ela forçado. fala, e ela sabe o que ela fala sem necessariamente desmerecer alguém, sabe? Humilhar alguém. Porque, por exemplo, ela trabalha com jornalismo policial, vamos dizer. Tem também o jornalismo comunitário, mas quando ela vai falar com alguém, tu já viste quando ela fala, ô maninho, poxa, tu é até simpático, tu te mete nisso, né? Uhum. Então aquilo cativa, né? Cativa inclusive os entrevistados. Tem gente que só fala com a Célia Pinho. Ela é maravilhosa. Eu acho assim muito bom você ver, e ela se reinventa. A Célia tem anos e anos de jornalismo e ela se reinventa e ela é super valorizada. As pessoas, cara, quando a gente tá na rua, assim, em pautas, a Célia, a galera gritando, a galera enlouquece. Célia, beijo, Célia. A galera entende na Célia uma vizinha, uma pessoa da família, porque ela tem essa capacidade. Por esse diferencial dela, né? Por esse diferencial. Eu acho isso muito bacana em termos de pautas comunitárias, se aproximar, pegar, ô, Dona Maria, vem cá e tal. E a Célia Pinho, ela não é um personagem. Ela é a Célia Pinho. É incrível. Aí a pergunta que eu faria pra ela, né? Que eu tô já com a pergunta feita quando ela vir aqui, é Estamos tipo assim... esperando você. Qual tipo de crítica será que ela deve ter sofrido nos anos 90, início dos anos 2000? Nossa, muito, cara. A gente já conversou sobre isso muito. A Célia foi... Primeiro pelo fato de ser uma mulher, né, comunicadora, ter o perfil que ela tem e mantém até hoje. Então, sofre muitas críticas, né? E ela me falou, no começo foi bem difícil, como eu te disse, ela na época era tida como antijornalismo, como não sei o que e tudo mais. E assim, ela foi também se adaptando ao processo. E hoje ela continua e acho que melhorou muito, porque eu acho que é a evolução que precisa ser valorizada, né? Então acho que ela evoluiu muito e, cara, e ela é líder de audiência. Entrou Célia Pinho na TV, meu irmão. Célia Pinho está em algum lugar onde é que... Ó, essa sim está rica e anda de Audi, né? Ela não anda de bonde, isso aí, ó. Será que Célia Pinho não anda? Vamos logo pro Uma momento, ótima entrevistada. polêmicas, vamos? Que já tá se aproximando? Não tem nenhuma polêmica pra Não, perguntar. aquela curiosidade que bate aí dos nossos espectadores aí. Nesse meio que tu trabalha, já conheceu muito jornalista que é sapato alto, que é boçal, que se acha estrelinha, que não dá espaço pros outros? Cara, o fato de você aparecer na TV mexe Com ego. com ego. É uma questão de... Tem gente que sente necessidade de ter pessoas tirando foto, ter pessoas seguindo, curtindo. Eu já vi muito. Isso não só no meio de jornalismo, mas no meio artístico, né? Que eu acho que é totalmente diferente. Jornalista não é artista, entendeu? Eu acho isso. Jornalista é um comunicador. É uma pessoa que presta um serviço social. Um serviço para o público. Mas tem muita gente que acha, assim, que tem um rei na barriga, que é a história do... Você sabe com quem você está falando? Não. A carteirada, né? A carteirada. Você nunca me viu? Eu acho, nossa, cara, Sim. Nojento. isso Sim.
Tem, com certeza. Eu acho que assim como tem com jornalista, tem com arquiteto, tem com médico, tem com ator, tem com cantor. Eu acho que vai muito da pessoa, né? Da essência da pessoa, da questão da empatia, de estar aqui, ó. A gente tá no mesmo Patamar. Exatamente. Nomes. E? Droga! Eu queria pescar pra saber se ia sair. Não, mas tem sim o fato de aparecer. Muita gente acha que. Ai, porque não sei o que, não vou aqui, não. Oxi. Agora, eu tô preocupado com o horário porque tu trabalha de manhã, né, cara? Cara, no Que bom horas é que dia. tu acorda pra estar lá ao vivo? É complicado, tu consegue curtir as baladinhas de noite? É engraçado que eu moro do lado da TV e é o que chega atrasado. Não, a gente dorme cedo, tem que ter tudo uma rotina, né? Você tem que dormir cedo e acordar cedo. 3h30, 4 horas, já tem que estar. O jornal entra no ar 6 horas da manhã, mas antes já tem uma galera. Preparação. E às vezes sai, e é bem cedo mesmo. Todo mundo tá dormindo, a gente. Vou ser bem sincero. Quando as pessoas falam comigo, elas dizem assim: eu lembro da tua voz, porque as pessoas, principalmente no Bom Dia, elas estão fazendo café, elas estão se arrumando, elas não param para olhar, assistir. A não ser que seja algo bem relevante, mas elas ouvem. Estão fazendo café, estão ouvindo. Estão lavando, se arrumando, estão ouvindo. Então, elas falam, eu lembro da tua voz, não sei o quê. E eu acho isso interessante, porque a gente entra em vários lares, a gente conversa com pessoas todos os dias, e na verdade nós somos companhias, né, para muita gente. Às vezes são pessoas solitárias, né, e nós somos companhia. E quando as pessoas falam, poxa, eu gosto do teu trabalho, poxa, tu entra em casa, e eu peço licença. Eu peço sempre licença. Oi, gente, bom dia. Olha, eu peço licença pra entrar na sua casa. Te desejo um dia... Porque eu acho que, cara, você tem que se aproximar das pessoas. Não adianta você ser distante, usar uma linguagem formal pra tudo. Não, você tem que ser, assim, coloquial, informal. Você tem que, sabe, pedir desculpa na hora que erra. Enfim, comemorar na hora que acerta. Oi, gente, o que vocês acham disso? Olha, enfim. Eu acho que você tem que ser espontâneo em TV, cara. Aquele formato padrãozão, engessado, de engomadinho, de repórter, cara, eu acho que isso tem que ser quebrado, revisto quebrado. Isso é um outro. É outra lógica, né? Dependendo do tipo de notícia que você tá dando. Mas já pensou de manhã cedo, tu dá um bom dia todo frio, todo duro? Não, meu amigo. O cara não vai nem acordar, o cara tá precisando acordar. Dê um bom dia, gente. Olha, uma boa semana pra todos. E tudo mais, não sei o quê. Mas baladinha, então nada. Numa sexta. Não, difícil assim, cara, não. O quê? Sexta, num sábado. Mas dia de semana não dá. Não tem como. Porque senão no outro dia o olho vai te entregar. Isso aqui vai te entregar, né? Tu vai chegar com uma olheira lá. Não... É bem difícil, cara. Tem que ter todo... Cara, eu tenho mais uma pergunta aqui. Eu não sei se tu vai lembrar desse fato, né? É até engraçado isso. O pessoal da Liberal foi fazer uma entrevista sobre quadrinhos com o Diogo e comigo. Lá, a gente tava no Centur, não sei onde. Foi no Centur, lembro disso. Aí o cinegrafista ficou me olhando assim, sabe, estranho. Eu falei, rapaz. Ele falou, Carlos Brito, né? Que papo. Aí tirou uma foto minha assim, eu veio e mandou no grupo da Liberal. E começou a falar, o pessoal no grupo, o irmão do Carlos Brito, não sei o que. Eu até brinquei, eu sou a caricatura dele, né? Mal desenhada. Igualzinho, gêmeos? Meu Deus do céu. Tu lembra disso aí? Mas era a época da pandemia de máscara? Não, faz muitos anos. Isso aí foi em janeiro não de faz 2020. Muitos anos. 2020. Ou segundo semestre de 2019. Acho que eu lembro. Cara, é engraçado, tem muita gente parecida comigo, olha. É sério. A cara do tipo as pessoas falam... Não, exatamente. E assim, às vezes são crianças na Baixada, né? Comunidades aí a Dona Maria vem, olha, tu parece com o meu neto. Cara, quase todo dia eu escuto isso. Olha, tu parece com o meu sobrinho. Eu acho isso muito bacana. Aí a galera, os colegas da reportagem, né, vão pra vários lugares. Olha, hoje eu vi um menino parecido contigo. Olha, hoje eu vi um senhor parecido contigo. Olha, Carlos, eu vi, não sei o que, teu filho, não sei o que. É incrível, assim. Eu acho que é a cara do paraense, né? Assim, é o Brito Verso, né? A cara comum, eu acho muito bacana, cara. Aí a galera fica encarnando. Eu acho muito bacana isso. Que bom, né? Que sejamos mais e melhores. Achei isso um fato. Agora. Me falaram, eu lembro. Mandaram no grupo lá, cara, zoando. Eles sempre mandam, cara. Às vezes ou outra uma foto. Olha, tinha alguém protestando, era a tua cara, não era tu que tava lá? Tem isso. Eu acho que a gente já dá esse caminho pro final, mas só uma coisa pra te falar assim: eu tenho uma amiga pessoal mesmo de muito tempo, que é a Priscila Souza. Priscilinha, nossa.
Manda um recado pra Priscila aí que eu convidei ela pra vir. Até hoje Isso, ela deu. Priscila. Tudo bem, ela tá com um neném pequeno e tudo mais, a gente entende. Mas. É pra olhar pra aquela câmera. Mas por que ela não veio? Tu Priscila, conseguiu. Priscila, eu sei que você não é estrela, tá? Você não tá nesse grupo de ser estrela, de ser boçal, de ser... Ei, por favor, Quando a gente Priscila, me perguntou admira de nomes, a gente você. pensou que tu ia dizer o dela. É. Priscila Souza. Não. Priscila é uma das pessoas mais humanas, inclusive, e acessíveis ali da TV, Sim. né? Sim. Então, Priscila... Só tá faltando vir aqui. Ah, que foi? Tu tá ganhando mais e eu não tô sabendo? É. Bora, vem. Ela disse que vinha, só que eu tô esperando. Não, ela vem. Tá Vem. bem. Olha aí, ó. Vai já Amiga- puxar a orelha amiga dela pessoal. ali, né? Vem sim. É isso, tem mais alguma pergunta? Não, acho que a gente falou tudo. Podíamos falar, inclusive, do Jasper, porque ele se apaixonou aqui, né? Da infância. Jasper, cara, da nossa memória infância. afetiva, fez parte da minha infância. Perdi um dos momentos mais tristes da minha vida, inclusive, foi perder um Jasper. Caiu aonde? Caiu na vala, mano, na ponte. Caía muita coisa na vala e uma das minhas tristezas foi perder um Jasper. Nossa, era muito bacana. E se você não conhece Jasper, pesquise lá na Amazon, tá completo lá, legendado, ou no YouTube. Né? Vou te dar o contato do nosso brother que faz esses equipamentos. Muito bom, eu quero. A Sim. gente vai colocar aqui, inclusive aqui embaixo, né? Põe É, aí embaixo, é. põe aí embaixo. A gente vai botar né? o Colocar contato aí dele. o contato dele aí. Tá? Parabéns, galera. De verdade, quero agradecer pela oportunidade. Eu acho que contar histórias, falar um pouco da nossa vida, até desmistifica, quebra alguns, né? As pessoas pensam ou veem alguma coisa. Ah, porque repara, mano, nós somos iguais, nós somos assim, estamos. Só profissão Pega o diferente, ônibus, né? mano, pega o ônibus. Tá todo mundo junto. Ei, pega. Eu acho que Veio a galera- de Uber, ó, veio de Uber. A galera, porque vê em TV, acha que não, acho que é uma coisa que precisa ser quebrada, inclusive, essa visão de... E acho que é isso, a gente tá aí pra comunicar, pra tentar... A gente luta muito pra levar notícias boas, mas vocês sabem que, né? Tá difícil, Tem um né? peso aí, mas é isso, a gente segue. Muito obrigado, vida longa pro projeto de vocês. Eu acompanhei, eu vi várias histórias e eu acho que isso é bacana. As pessoas se identificam em várias histórias, vão vendo, olha, era o ex-BBB, olha, era o... Eu vi o cara dos quadrinhos, eu vi a galera do cosplay. Play. Olha, então eu acho isso muito bacana. As pessoas vão se encontrando, aí vai um outro. Enfim, eu acho isso E bacana. a gente vai crescendo como ser humano, a gente bacana. vai aprendendo a história de cada Ouvindo, pessoa, exatamente. A gente vai ficando enorme. Porque aqui no AlphaCast a gente tem essa vantagem, tipo, a gente fala pouco, a gente só faz a pergunta ali porque a gente quer saber mais do nosso convidado, a gente quer saber, né, como é que ele se identificou com a profissão, o que ele faz, como ele faz, né, e a gente vem realmente aprendendo a cada programa mais e mais, a gente vai crescendo. É uma grande. É isso que vocês falam. Vocês crescem enquanto seres humanos, né? Vendo realidades diferentes, conhecendo. Ah, não era assim, eu pensava que era assim, não era. Isso. A reportagem é a mesma coisa. Você vê e ouve histórias diferentes todos os dias. Do seu João, da Dona Maria lá da Baixada, do Marco da Terra Firme até o governador, o ministro, não sei do que, tá? Então. E no final, todos nós estamos aqui. E vamos para um. Vamos né? homologar no final. Né? É isso. melhor do que ninguém. Muito obrigado, valeu de verdade. Muito obrigado, Gente galera. boa Foi pra caramba. excelente, cara que Gente boa pra caramba. É quase um duelo, né? Mora no É, vizinho do ela aqui, Vizinho pô. duelo, pô. Gente como a gente, Olha aí. atendeu o nosso pedido assim de primeira. Eu posso garantir, gente boa pra caramba, cara. Valeu, galera. A Valeu. gente tá começando aqui, tu deu essa oportunidade, tu é doido, eu não sei nem o que dizer, não tenho palavras. Exatamente. Muito obrigado. Algo mais a dizer, a declarar? Obrigado por você que tá assistindo também. Não esquece de curtir, Comentar e compartilhar. ativa o sininho lá. E É isso. no próximo programa, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. O sonho dele é ter uma televisão, a gente tá falando isso, não tem canal. É porque o final do Chaves era assim, né? Ele não teve, eu acho que infância, nunca assistiu. Quero mandar um beijo pra Gabi, só pra finalizar, tá? Um beijo, Olha Gabi. aí. Te amo, Gabi. Valeu. Caramba, ficou sem graça. Tchau. Eles ficaram sem Tem alguma graça. coisa mais a dizer pra Gabi? É um pedido. Vai. Sacanagem. Com licença. O anel acordou. O anel para todos dominar. Valeu, galera. Obrigadão. Valeu. Tchau. Tchau.